John acreditava que ele não poderia mais ser um médico após um acidente na sala de operação. Mas após um lobo colocar uma criatura sem vida aos seus pés, ele testemunhou um milagre que mudaria o curso de sua vida. O Dr. John Thomas sempre acreditou que salvar vidas era sua missão. Como um estudante de medicina, ele sempre teve muita paixão pela sua profissão e uma enorme vontade de fazer a diferença no mundo. Mas após anos exercendo sua função, ele começou a perder a fé nele mesmo. Ele estava desiludido com o sistema de saúde e suas limitações, e se perguntava se realmente estava fazendo alguma diferença. John estava se sentindo esgotado e exausto pelas longas horas de plantão que sua profissão exigia. Junto a isso, 2 mortes de pacientes que estavam sob os cuidados de John o abalaram mentalmente e emocionalmente. Ele tentou de todas as formas salvá-los, mas a condição de saúde dos pacientes se deteriorou rapidamente e não houve nada que ele pudesse fazer. O sentimento de fracasso tomou conta do homem após o falecimento dos 2 pacientes, e a confiança em suas habilidades como médico ficou seriamente abalada. Ele sempre acreditou que ele tinha um chamado divino para curar e salvar vidas, mas agora ele não tinha tanta certeza. Um colega seu sugeriu que ele tirasse um ano sabático para relaxar e refletir, e para o Dr. Thomas não havia lugar melhor para isso que a cabana de sua família, localizada em meio a uma floresta. Aquele lugar estava cheio de lindas memórias de sua infância, e John tinha certeza que poderia revitalizá-lo. Enquanto adentrava a velha, mas bem cuidada cabana, o homem foi transportado para sua infância. O cheiro dos pinheiros lá fora, juntamente com o aroma de madeira queimando na lareira, lhe davam a sensação de conforto e segurança que há muito tempo ele não experienciava. Enquanto caminhava pelas trilhas da floresta local, ele se maravilhava vendo as árvores que um dia ele escalou quando criança, aproveitando a simples, mas alegre sensação de estar perto da natureza. John sentiu seu espírito revigorar-se, enquanto ele tinha uma imersão nas suas memórias da infância. Porém, enquanto fazia sua caminhada mais adentro na floresta, ele não podia deixar de notar a sensação de estar sendo observado. Era como se alguém ou algo estivesse seguindo cada passo seu, o que o fazia ficar inquieto. Ele tentou deixar para lá, pensando que era algo da sua imaginação, mas o sentimento persistia. Apesar disso, ele continuou sua caminhada, tentando relaxar a sua mente com as memórias de outrora. Com o passar dos dias, John estava aproveitando a tranquilidade da vida em uma cabana em meio à floresta. Porém, ao cair da noite, um lobo que chorava e reclamava chamou a atenção e mudaria sua vida de uma forma que ele nem poderia imaginar. John estava bebendo seu café quando notou uma movimentação nos arbustos do lado de fora da cabana. Ele estava muito apático para sentir medo e só ficou onde estava, esperando que estivesse atrás da folhagem se revelar. Das sombras surgiu um lobo. O homem sentiu seu sangue congelar em suas veias e se preparou para correr para dentro da cabana, mas um gemido com um choro o fez parar. Não parecia o barulho que normalmente um lobo faria, mas de um animal gravemente ferido. O choro baixinho que ele ouvia parecia um pedido de ajuda. De repente, sua apatia se tornou uma grande determinação e vontade de ajudar aquela criatura, não se importando com o risco. Vagarosamente e com cautela, ele se aproximou do lobo, pronto para fazer o que fosse necessário. Sendo um médico, John pensou em primeiro momento que o lobo estava ferido, mas após investigar com mais cuidado, ele notou que o animal estava apenas chorando, como se tentasse comunicar algo. Ele ficou maravilhado pela inteligência do animal. John já tinha ouvido histórias de animais selvagens que buscavam assistência de humanos, mas nunca pensou que poderia presenciar isso, ainda mais experienciar por conta própria essa atitude. O lobo fez sinal para John, andando um pouco à sua frente e olhando para trás, como se pedisse para segui-lo. Foi então o que o homem fez.
Quando se aproximou mais do animal, o lobo depositou nos pés do médico uma pequena criatura. Primeiramente, o médico pensou que se tratava de um filhote da espécie, mas ficou surpreso ao ver que era algo totalmente diferente. Era uma raposa e, infelizmente, parecia ser tarde demais para salvá-la. Apesar de parecer sem salvação e o médico estar há um tempo sem praticar a função, algo aconteceu dentro dele. Ele ainda era um médico e todo paciente merecia uma tentativa. Merecia seu esforço, não importando a espécie ou o seu estado de saúde. Ele correu para dentro da cabana para pegar as ferramentas necessárias. Quando voltou, começou a trabalhar no animal e percebeu que suas mãos se moviam sem nenhuma dificuldade, como se nunca tivesse parado de exercer a profissão. Naquele momento, ele se deparou com uma esperança e sentiu novamente que tinha um propósito. Da última vez que fez um procedimento, ele se sentiu como um fracassado, mas agora ele começa a ter novamente a sensação de que poderia fazer a diferença na vida de alguém. O médico se esforçava e fazia curativos na raposa, que estava desacordada, fazendo tudo ao seu alcance para que ela retornasse o melhor e o mais rápido possível. O lobo assistia atenciosamente enquanto o médico trabalhava, como se estivesse apoiando silenciosamente a recuperação da raposa. Quando John sentiu que não tinha mais o que fazer, ele notou um leve movimento no rabo da raposa e, encorajado, continuou exercendo seu trabalho, tentando curar e reanimar o pobre animal. Após algum tempo, a raposa pareceu ficar consciente e soltou um ar, como uma tosse. John se sentiu vitorioso quando percebeu que tinha salvado a vida da raposa. Assim que ele olhou para o lado, o lobo tinha desaparecido, deixando o médico encarando a floresta. Na noite seguinte, John estava na varanda, contemplando os acontecimentos da noite anterior, enquanto a raposa estava dentro do conforto da cabana, perto da lareira, se recuperando de seus ferimentos. De repente, um uivo familiar estourou na noite, quebrando o silêncio da floresta adormecida. John se assustou com o retorno do lobo em um primeiro momento, mas logo se acalmou, pois sentia uma estranha conexão com o animal. Mais uma vez, o animal parecia chamá-lo para que o seguisse. Dessa vez, John nem hesitou e obedeceu à criatura, seguindo seus passos. Eles adentraram mais e mais na floresta enquanto o médico sentia extrema confiança na liderança do lobo pelo caminho. Eventualmente chegaram em uma toca, como um esconderijo, parecia velha ou abandonada. O lobo apontou com o focinho para dentro e assim que John se agachou para olhar na toca, ele viu 3 pequenas raposas, como os olhos mal abertos, que brilhavam. O coração do humano ficou apertado quando ele percebeu que a mãe das pequenas raposas era a que ele tinha salvado na noite anterior. Ele sabia que não podia deixar os pequenos filhotes ali. Eles não podiam se defender sozinhos. Então os pegou, colocando-os são e salvos na sua jaqueta e os levando para a cabana. Durante os próximos dias, John cuidou das pequenas raposas, as observando ficarem maiores e mais fortes com o passar do tempo. Enquanto ele os observava brincando e explorando os seus arredores, ele sentiu um novo senso de propósito, pois entendeu que ao salvar a vida de um animal, ele na verdade salvou a vida de vários. Eventualmente, a raposa ficou bem de saúde e forte o suficiente para voltar à natureza com seus filhotes, que já estavam mais crescidos. John os levou até a mata e os viu partir, enquanto admirava com orgulho os 4 animais partirem e trilharem seus caminhos explorando a natureza, sabendo que tinham desempenhado um papel importante na sobrevivência daquela família. Mas apesar de ele ter salvo as criaturas, essa é apenas uma parte da verdadeira história. Enquanto ele voltava para sua cabana, um verdadeiro milagre aconteceu e que mudou o curso de sua vida. Enquanto andava, ele sentiu algo que já não tinha sentido há muito tempo. A vontade latente de voltar à sala de operações, mas agora para salvar animais.
Apesar de não ter experiência em medicina veterinária, a experiência com a raposa o lembrou da sensação de ajudar alguém necessitado. Ele tinha sobrevivido aos traumas de sua antiga função e agora era hora de voltar à ativa. Ele estava preparado para pôr seus dons e experiência em prática novamente. Naquela noite, ele fez as suas malas e preparou tudo para colocar no carro e voltar à cidade. Enquanto arrumava as coisas para partir, John reparou um olhar em meio aos arbustos. Era o lobo, olhando fixamente para John. Ele sorriu instintivamente para o animal que balançava sua cauda de um lado para o outro, como se estivesse feliz. Enquanto dirigia para fora da floresta, John ouviu ao longe um uivo, mas não tinha mais um tom melancólico, e sim de triunfo. O homem só podia se sentir agradecido pela segunda chance que a natureza havia lhe dado. Terminamos por aqui a história de hoje. O que achou da história do médico, do lobo e da raposa? Emocionante, não é? Deixe nos comentários as suas impressões. Não esqueça de curtir esse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!